Fala, meus queridos e queridas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai estar falando então sobre gasolina, petróleo, crise lá nos países, que eu não posso falar o nome aqui, senão hoje em dia tudo é cancelado. A gasolina vai bater R$ 10 ou não? Azul e Gol perdendo aí mais de 1 bilhão de market cap em um dia de negociação, acho que caiu mais de 17% em um dia. Eu vou explicar para vocês aqui tudo o que está acontecendo, por que essas coisas acontecem no mundo da Bolsa de Valores e o porquê que está acontecendo nesses setores especificamente. E aqui já fica uma dica para vocês de uma forma de diversificação, como diversificar. Esse vídeo então ele é um pouquinho mais pesado, ele é um pouquinho mais denso, então se você não quer esse tipo de conteúdo, não precisa ficar, tá certo? Não é um vídeo curtinho de coisa besta, realmente é mais denso, então se você quer ficar, fica comigo até o final que você vai pegar muito insight da hora. E para você que não me conhece, meu nome é Guilherme Córdova, eu sou consultor de um dos maiores bancos do mundo aqui no Canadá, em Vancouver mais especificamente, e se você gosta desse conteúdo de mercado financeiro, bolsa de valores, etc., aqui é o seu lugar. E galera, quem abriu aí na nossa segunda-feira, 7 de março, viu então várias ações caindo absurdamente, né? Principalmente chamou a atenção demais para lojas Renner e também para as empresas aéreas Azul e Gol. E aí muita gente perguntando o que está acontecendo, por que isso acontece, né? Como que as empresas conseguem cair tanto assim em um dia, sendo que a gente teve dados excelentes da empresa, da Gol inclusive, aumento da demanda em 35%, 80% dos aviões dela, dos voos que ela estava fazendo, estavam comprados. Estamos então voltando, né, a abrir as coisas, a viajar. Agora que a empresa deveria estar subindo, por que ela está caindo? Tivemos muitas pessoas aí questionando essas coisas. Eu vou explicar para vocês um pouquinho mais aqui sobre por que essas coisas acontecem. Galera, antes da gente começar a entender um pouquinho mais o porquê que isso está acontecendo, a gente tem que dar um passinho para trás e entender um conflito que está acontecendo lá do outro lado do mundo. E aí você deve estar se perguntando por que essa briga, esse conflito tem a ver com a Azul e a Gol caindo, ou a Petrobras também, e outras várias empresas. Galera, é o seguinte, a Rússia e a Ucrânia são países altamente produtores de trigo, de petróleo, arroz, etc. Dito isso, quando você tem sanções impostas em algum desses países, querendo ou não, você tem a oferta no mercado menor e aí você tem a demanda por aquele produto o mesmo ou até maior, dependendo, né? O que acontece? Os Estados Unidos, junto com os outros países da OTAN, fizeram aí uma carretada de sanções sobre a Rússia. E uma das sanções foi justamente de não permitir que a Rússia vendesse o seu petróleo para outros países. Dito isso, a Rússia é uma grandíssima produtora de petróleo mundial, tá certo? Eles produzem aí petróleo para o mundo inteiro. Então, no meio da semana passada, a Rússia saiu do Swift Code, que é aquele código do banco, então nenhum banco pode fazer transação mais nos Estados Unidos. Aí fizeram sanções nas oligarquias dos multibilionários russos que suportam o governo russo. Enfim, várias coisas que aconteceram, mas teve um que foi exceção à regra das sanções, que foi justamente deixar a Rússia continuar transacionando o seu petróleo com o mundo para não acontecer isso aí. Só que aí teve rumores durante o fim de semana que iria bloquear isso aí também. E o gás natural que a Rússia produz, praticamente 70%, ela é da Europa, ela é advinda da Rússia. Então, a Rússia ia vender menos, ia ter menos oferta no mercado, porém a demanda ia manter a mesma. Quando a gente está falando de oferta e demanda, se você tem uma demanda muito baixa e você tem uma oferta que se mantém no mesmo período, o preço ele vai subir. E o oposto também é verdadeiro. Se você tem muita demanda e uma oferta que se mantém, o que vai acontecer com o preço? Ele vai cair, porque você tem mais oferta no mercado, você tem mais produto disponível no mercado. E aqui não é diferente. A gente aí durante a madrugada viu, né, na abertura, o petróleo futuro quase batendo ali $130 o barril. É uma das maiores históricas, tá? Quando você puxa o gráfico aí do WTI, né, que é o crude oil, você vê que tá nos patamares de 2008, lá atrás, quando teve aquela crise imobiliária nos Estados Unidos. E o que aconteceu? Até expectativas do mercado de que caso a sanção realmente aconteça sobre a Rússia, há expectativas, alguns analistas do mercado, de bancos mesmos, grandes, que o barril de petróleo possa bater $300 o barril. Vocês têm noção de quanto que isso pode ser impactante na vida das pessoas? A gente estava falando numa live semana passada, esse fim de semana na verdade, né? Foi março 6, né? Março 5, que a gente tá no 7. Eu tô gravando no dia 7. Então, eu tava falando exatamente sobre isso. O que acontece? Um dos fatores principais da inflação mundial, não só no Brasil quanto nos Estados Unidos, é justamente o quê? Energia. E a gasolina, vocês viram aí, no Brasil, saltou de 3, 4, 5, tá em 7, 8. E aqui na América do Norte não é diferente, galera. O galão, eu já fui para os Estados Unidos de carro, encheu o galão lá, tava 2,50, 2,60, caro. O galão, hoje tá 4. Quando eu cheguei no Canadá, o litro da gasolina aqui tava 1,15, 1,20, caro. Em Alberta,
Roberta, que é a província do lado, era 90 centavos. Agora tá 2,10. Vocês têm noção? É quase o dobro, praticamente o dobro de aumento. Assim, pum. Então, se a gente estiver usando patamares aí de conversão de dólar e o preço da gasolina, por exemplo, se a gente converter 2,10 para 4,5, que é o dólar canadense, vocês vão ver aí que a gasolina ela tem que valer mais ou menos isso aí, perto de 8, 9, beirando os 9, 10 reais ali, tá? Não tá muito distante disso não. Então é um perigo monstro. E aí os Estados Unidos resolveu então falar, não, a gente vai junto com a OTAN, vamos liberar 60 milhões de barris de petróleo para ajudar então na demanda, porque os países têm reserva de petróleo, óbvio, né? Tem que ter, isso é uma necessidade, e também reserva de ouro, né? Para você manter a sua economia, você ter um lastro de certa forma na economia, uma confiança. Então, o que os Estados Unidos falou junto com a OTAN? Vamos então lançar aqui 60 milhões de barris de petróleo para lançar uma demanda no mercado, uma oferta no mercado, na verdade. Então, manter os níveis um pouco mais estáveis e aí a inflação não subir tanto, né? E não deixar o Fed com as mãos atadas. Só galera, 60 milhões de barris de petróleo equivalem a praticamente uma semana de exportação russa. É muito pouco. A quantidade que está sendo dito, quando você fala, pô, 60 milhões é barril pra caramba. É uma semana de exportação russa. A Rússia ela exporta entre 4 e 5 milhões de barris de petróleo por dia para os outros países. Então, praticamente aí com 10, 12 dias, 10 dias, 12 dias mais ou menos, você já tem toda a exportação russa. Com esses 60 milhões de barril de petróleo, é muito pouco. É o vulgo para inglês ver, né? São atitudes ali para inglês ver, para dizer que tá fazendo alguma coisa. Mas, de fato, isso aí é muito mais prejudicial para os países altamente dependentes do que o oposto. O Canadá, por exemplo, depende minusculamente do petróleo russo. O Canadá produz muito petróleo aqui, o Brasil também produz muito petróleo. Estava até vendo alguns dados aqui, o Canadá compra 2% do petróleo russo. Então é muito pouco, exige muito pouco pra gente, então afeta pouco a gente aqui. Só que o petróleo é uma commodity, então ela impacta todos os outros países também, beleza? E galera, você sabia que 78% das pessoas que assistem o canal aqui não são inscritas no meu YouTube? Então aproveite e se inscreve aqui para você não perder nenhum vídeo meu, ativa o sininho também, se inscreve aqui no canal e já dá uma moral aí, dá um like pra gente para conseguir divulgar mais e mais pessoas também. E aí o que acontece? Quando a gente estava falando de empresas aéreas, por que a Gol e a Azul, por exemplo, estava caindo muito? Mesmo até quando a Gol e a Azul, inclusive, estavam com ocupações 80%, 85%, demanda aumentando em 35%, margens aumentando e tudo mais. Porque o maior custo, um dos maiores custos da empresa, a gasolina do avião, ela é muito cara, galera. Ela é muito cara. E você tendo um barril do petróleo dobrando praticamente no último ano, o petróleo futuro não parecendo que vai dar uma arrefecida, isso aí a galera já tá com aquela previsibilidade de um aumento muito bruto no custo operacional da empresa, diminuindo então o lucro dela. E obviamente se você tá falando de um barril do petróleo que ontem tava $80, hoje bateu 130, a gente tá falando quase 70% de aumento. É muita coisa. Olha só como isso impacta o operacional da empresa. Se já afeta você, se você usa carro todo dia para ir trabalhar e você acha que isso já te afeta o quanto que você leva para casa do seu salário, imagina uma empresa como essa que faz transporte de pessoas todos os santos dias, milhares e milhares de pessoas, e tem uma gasolina que é muito mais cara, porque a gasolina é diferente da gasolina do avião, o custo dela vai ser gigantescamente maior, mesmo com a demanda subindo, as ocupações subindo e tudo mais. Esse é o maior fator, é um fator de maior impacto nessas empresas. E aí você fala, pô, mas o petróleo subindo não é bom então para as petroleiras? É excelente. Então por que a Petrobras está caindo? Bom, está caindo porque, obviamente, a Petrobras, já falei para vocês aqui 350 mil vezes, Petrobras, ela tá na mão de político. E a Petrobras é a maior empresa, basicamente, né, uma das maiores empresas do Brasil. Só que ela tem uma influência muito grande política, ela é um cabo de política, basicamente. Ela tem uma influência muito grande ali dentro. É por isso que nenhum presidente vai conseguir privatizar a Petrobras, porque ela tem muita influência, ela tem muita relevância. Imagina o presidente da República ter todo aquele pessoal, todo aquele caixa, você simplesmente controla o mercado do jeito que você quiser. Ah, tá ruim? Paga um dividendo aí. Ah, tá ruim? Aumenta o ICMS. Ah, tá bom? Diminui. Ah, tá bom? A gente rouba aqui e tal, não sei o que, faz não sei o que. Então, ela é um braço direito do governo. É uma forma de alavancar eles mesmos lá dentro, entendeu? E aí o que aconteceu? O Paulo Guedes e outras pessoas anunciaram aí que vão reduzir o ICMS ou vão tomar o custo do aumento do petróleo, que era o que acontecia antigamente com o Lula. Então aqui, sem ficar tirando partido de partido A, partido B, porque os dois fizeram a mesma merda. Não adianta, fizeram a mesma coisa. A Petrobras, ela não seguia o petróleo em dólar, antigamente com Lula e Dilma. Passou a seguir há alguns anos pra cá. É por isso que a gasolina no Brasil aumentou muito. Só que dessa forma a Petrobras operava no negativo, operava no prejuízo. E quando você tem uma empresa que ela é do governo que opera no prejuízo, quem tu acha que paga a conta? Acertou. Você mesmo. Óbvio que é você. Por diversos custos. Você tem políticas fiscais e monetárias, mas você vai pagar a conta. De alguma ponta ou de outra. Não adianta. Seja pagando mais imposto na sua receita, no seu salário, ou seja, quando você vai comprar um produto ou não. Ou seja, através do governo
governo aí imprimindo dinheiro e jogando no mercado, aumentando o crédito. Você tem várias formas de fazer isso. Quando o governo anunciou, a gente vai ajudar a população a reduzir os custos da gasolina, né? Tomando então a Petrobras um custo, um prejuízo, só para conseguir, por politicagem, ano de eleição, conseguir arrefecer um pouquinho esse assunto inflação, não repassar tanto, as pessoas não serem tão impactadas, mesmo que isso custe o operacional da empresa, mesmo que isso custe você pagar mais. Você não paga mais agora. Ah, porra, maravilhoso, não vou pagar muita gasolina porque Petrobras, boazinha, bonitinha, tá cobrindo os custos. Filhão, você vai pagar do mesmo jeito. Queira ou não. Você não vai pagar na bomba. Aí você não vai pagar mesmo não. Mas você vai pagar em outro lado. Não adianta, tira aqui, pega aqui. É só a forma com que eles tiram dinheiro do seu bolso. Basicamente é isso que funciona. Então não se iluda, tá? Não se iluda. E esse é justamente o grande fator. Agora, você pode olhar qualquer outras empresas. A Prio 3, Chevron, Shell, todas as outras empresas petrolíferas, Saudi Aramco, lá da Arábia Saudita, todas elas, todas subindo na lua. Aí você tem a Petrobras com alta influência política, caindo. Essa é a grande questão. E é aí que vocês têm que buscar a diversificar o seu portfólio, beleza? E aí quando a gente estava falando de empresas aéreas, vou até pedir para a editora botar o gráfico aqui para vocês. Nos últimos 7 dias você tem o petróleo subindo e as empresas aéreas caindo. E é assim que funciona nos últimos tempos. Talvez não sempre, porque as empresas aéreas elas também são influenciadas por diversas outras coisas além só do petróleo, né? Além só do custo da gasolina. Existem várias outras coisas, até na questão de turismo, hotelaria, uma economia interessante, as pessoas estão economizando mais para frente para poder fazer uma viagem. Então, economicamente falando, as pessoas estão em condições de fazer isso. Então, não é só a questão do petróleo que vai influenciar as empresas aéreas, mas sim em casos como esse, por exemplo, você tem um aumento no barril do petróleo necessariamente, ou muitas das vezes, as empresas, dependendo da forma com que por que o petróleo está subindo, muitas das vezes essas empresas aéreas vão performar muito ruim nesses cenários. As pessoas já estão precificando lá na frente porque o custo dela vai aumentar. E o que está acontecendo, diferentemente de outras ocasiões, é que a gente entende que esse conflito no lado de lá vai perdurar por muito tempo, ou pelo menos as sanções vão perdurar por muito tempo. Ou vocês verem amanhã eles apertando mãozinha e acaba tudo, tá todo mundo legal, todo mundo vai perdoar a rua assim, do dia para noite. Não acho que vai acontecer isso. Então, por essas e por outros motivos, a gente tem esse cenário um pouco mais turbulento, tá certo? Então, se a galera falar, a gasolina vai bater R$10, era para estar valendo R$10 já. Agora, se o governo vai entrar, fazer politicagem, populismo, para dar uma arrefecida ali, não aumentar tanto a inflação, mesmo eles tomando o custo, provavelmente eles vão fazer isso para não deixar a inflação muito quente, para não deixar as pessoas muito pé da vida, e aí conseguir controlar um pouquinho, mesmo que isso acarrete um operacional ruim na Petrobras. Ou seja, enganar a massa, desinformar, né? De certa forma é basicamente isso, né? A gente viu o Lula falando, não, mas a gente não pode ter a Petrobras pagando dividendos, enriquecendo o povo de Wall Street, né? O povo lá de Nova York. Pô, mas quem recebe a maior parte dos dividendos da Petrobras é os próprios governantes, velho. É eles mesmo. E vários investidores brasileiros, inclusive, também. Só que o Lula, ele é malandro, né, velho? Ele gosta desse papinho, ele fala muito bem, esse discurso cai muito bem para as classes menos instruídas, né? Infelizmente. E esse papinho cola, né? Cola para massa que é fácil controlável, né? Você consegue comprar alguns votos. Esse papo cola, né? Só que quando você vai ver os números, as ideias e tudo mais, quando você vai pesquisar ali a mais, você vê que é tudo balela, né? E sempre foi, na verdade. Os caras são políticos, né, velho? Então não adianta. Mas, deixando a politicagem de lado, espero que vocês tenham entendido o racional por trás disso. Espero que vocês tenham entendido o macroeconômico, o porquê que acontece, por que as empresas aéreas estão caindo, por que as petrolíferas estão ganhando dinheiro e como é que o cenário macroeconômico tá. Ficou claro, editora? Muito. Se a editora entendeu, a gente tá bem, então. É porque ficou legal aqui. Se eu entendi, Se entendeu, tá bem, porque ela tava tirando a soneca aqui, ó, entendeu até dormindo, então tá bom. E galera, o vídeo é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se você tem algum insight, o que você acha. A gasolina vai bater R$10 ou não vai bater R$10? Como é que vocês veem essa situação da influência política dentro da Petrobras? Se você acha correto ou se você não acha correto, deixa aqui nos comentários. Seu comentário é muito importante para o crescimento do canal. Seu comentário é muito importante aqui para nós do Grupo Córdoba. Tamo junto, até o próximo vídeo. Abraço e é nóis.